Livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, capítulo 2, parte 4, Os Réprobos. A mente edifica e produz. O pensamento, já bastante vezes declararam, é criador e, portanto, fabrica, corporifica, retém imagens por si mesmo engendradas, realiza. Seguro que passou e, com poderosas garras, conserva o presente até quando desejar. Cada um de nós, no vale sinistro, vibrando violentamente e retendo com as forças mentais o momento atroz em que nos suicidamos, criávamos os cenários e respectivas cenas que vivêramos em nossos derradeiros momentos de homens terrestres. Tais cenas, refletidas ao redor de cada um, levavam a confusão à localidade, espalhavam tragédia e inferno por toda parte, se viciando de aflições superlativas dos desgraçados prisioneiros. Assim era que se deparavam, aqui e ali, forças erguidas, baloiçando o corpo do próprio suicida, que evocava a hora em que se precipitara na morte voluntária. Veículos variados, assim como comboios fumegantes e rápidos, colhiam e trituravam, sob suas rodas, míseros tresloucados que buscaram matar o próprio corpo por esse meio execrável, os quais, agora, com a mente impregnada do momento sinistro, retratavam sem cessar o episódio, pondo à visão dos companheiros afins suas hediondas recordações. Rios caudalosos e mesmo os trechos alongados de oceano surgiu repentinamente no meio daquelas vielas sombrias. Era meia dúzia de réprobos que passava enlouquecida, deixando à mostra cenas de afogamento, por arrastarem na mente conflagrada a tragédia lembrança de que se atiraram às suas águas. Homens e mulheres transitavam desesperados, uns ensanguentados, outros estorcendo-se no suplício das dores pelo envenenamento e, o que era pior, deixando à mostra o reflexo das entranhas carnais corroída pelo tóxico ingerido, enquanto outros, mais incendiados, a gritarem por socorro em correrias insensatas, traziam um pânico ainda maior entre os companheiros de desgraça, os quais receavam queimar-se ao seu contato, todos possuídos de loucura coletiva. E coroando a profundeza e intensidade desses inimagináveis martírios, as penas morais, os remorsos, as saudades dos seres amados, do quais não se tinham notícias, os mesmos dissabores que haviam dado causa ao desespero e que persistiam em afligir, e as penas físico-materiais, a fome, o frio, a sede, exigências fisiológicas em geral, torturantes, irritantes, desesperadoras. A fadiga, a insônia depressora, a fraqueza, o delíquio, necessidades imperiosas, desconforto de toda espécie, insolúveis a desafiar a impossibilidade de suavização. A visão insidiosa e inelutável do cadáver apodrecendo, seus fétidos asquerosos, a repercussão na mente excitada dos vermes a consumirem o lodo carnal, fazendo que o desgraçado Marte se supusesse igualmente atacado de podridão. Coisa singular, essa escória trazia, pendendo de si, fragmentos de cordão luminoso, fosforescente, o qual, despedaçado como arrebentado violentamente, desprendia-se em estilhas com o cabo compacto de permanecer organizados para determinado fim. Ora, esse pormenor, aparentemente insignificante, tinha, ao contrário, importância capital, pois era justamente nele que se estabelecia a desorganização do estado de suicida. Hoje sabemos que esse cordão fluídico, magnético, que liga a alma ao envoltório carnal e lhe comunica a vida, somente deverá estar em condições apropriadas para deste separar-se por ocasião da morte natural, o que então se fará naturalmente, sem choque, sem violência. Com o suicídio, porém, uma vez partido e não desligado, rudemente arrancado, despedaçado, quando ainda em toda a sua pujança fluídica e magnética, produzirá grande parte dos desequilíbrios, senão todos que vimos anotando, uma vez que, na constituição vital para a existência que deveria ser, muitas vezes longa, a reserva de forças magnéticas não se havia extinguido ainda, o que leva o suicida
a sentir-se um morto-vivo na mais expressiva significação do termo. Todavia, na ocasião em que pela primeira vez o notáramos, desconhecíamos o fato natural, afigurando-se-nos um motivo a mais para confusões e terrores. Tão deplorável estado de coisas, para a compreensão do qual o homem não possui vocabulário nem imagens adequadas, prolonga-se até que as reservas de forças vitais e magnéticas se esgotem, o que varia segundo o grau de vitalidade de cada um. O próprio caráter individual influi na prolongação do melindroso estado. Quando o padecente for mais ou menos afeito às atrações dos sentidos materiais, grosseiros e inferiores, pois, um complexo que se estabelece, que só o tempo, com extensa cauda de sofrimentos, conseguirá corrigir. Um dia, profundo alquebramento sucedeu em meu ser a prolongada excitação. Fraqueza insólita conservou-me aquietado, como desfalecido. Eu e muitos outros cômpares de minha falange estávamos extenuados, incapazes de resistirmos por mais tempo a tão desesperadora situação. Urgência de repouso fazia-nos desmaiar frequentemente, obrigando-nos ao recolhimento em nossas desconfortáveis cavernas. Não se tinham passado, porém, sequer 24 horas desde que um novo estado nos surpreendera, quando mais uma vez fomos alarmados pelo significativo rumor daquele mesmo comboio que já em outras ocasiões havia aparecido em nosso vale. Eu compartilhava o mesmo antro residencial de 4 outros indivíduos, como eu, portugueses, e no decorrer do longo martírio, em comum, tornáramos inseparáveis. A força de sofrermos juntos ao mesmo tugúrio de dor. Dentre todos, porém, um sobremaneira me irritava, predispondo-me à discussão, com usar, apesar da situação precária, o monóculo inseparável, o fraque bem talhado e respectiva bengala de castão de ouro, conjunto que, para o meu conceito neurastêmico e impertinente, o tornava pedante e antipático, num local em que se vivia torturado com odores fétidos e podridão e em que nossa indumentária disseía empastada de entranhas, substâncias gordurosas, reflexos mentais da podridão elaborada em torno do envoltório carnal. Eu, porém, esquecia-me de que continuava a usar o pince-nez, com seu fio de torçal, a sobrecasaca dos dias cerimoniosos, os bigodes fartos penteados. Confesso que, então, apesar da longa convivência, lhes não conhecia os nomes. No Vale Sinistro, a desgraça é ardente demais para que se preocupe o calceta com a identidade alheia. O conhecido rumor aproximava-se cada vez mais. Saíamos de um salto para a rua. Vielas e praças encheram-se de réprobos, como das passadas vezes, ao mesmo tempo em que os mesmos angustiosos brados de socorro ecoavam pelas quebradas sombrias, no intuito de despertarem a atenção dos que vinham para a costumeira vistoria. Até que, dentro da atmosfera densa e penumbrosa, surgiram os carros brancos, rompendo as trevas como poderosos holofotes. Estacionou o trem caravaneiro na Praça Lamacenta. Desceu um pelotão de lanceiros. Em seguida, damas e cavalheiros, que pareciam enfermeiros. E mais, o chefe da expedição, o qual, como anteriormente esclarecemos, se particularizava por usar turbante e túnica hindus. Silenciosos e discretos, iniciaram o reconhecimento daqueles que seriam socorridos. A mesma voz austera que se diria, como das vezes anteriores, vibrar no ar, fez pacientemente a chamada dos que deveriam ser recolhidos, os quais, ouvindo os próprios nomes, se apresentavam por si mesmos. Outros, porém, por não se apresentarem a tempo, impunham aos socorristas a necessidade de procurá-los. A estranha voz, porém, indicava o lugar exato em que estariam os míseros, dizendo simplesmente: abrigo número tal, rua número tal, ou conforme a circunstância. Dementado, inconsciente, não se encontra no abrigo, vagando em tal rua. Não atenderá pelo nome, reconhecível por esta ou aquela particularidade. Dir-se-ia que alguém de muito longe assestava poderosos telescópios
até nossas desgraças moradas, para se informar detalhadamente do momento decorrente à expedição laboriosa. Os obreiros da fraternidade consultavam o mapa, iam rapidamente ao local indicado e traziam os mencionados, alguns carregados em seus braços generosos, outros em padiolas. De súbito, ressoou na atmosfera dramática daquele inferno em que tanto padeci, repercutindo estrondosamente pelos mais profundos recôncavos do meu ser o meu nome, chamado para a libertação. Em seguida, ouviram-se os dos 4 companheiros que comigo se achavam presentes na praça. Foi então que lhes conheci os nomes e eles o meu. Disse a voz longínqua, como servindo-se de desconhecido e poderoso alto-falante: abrigo número 36 da rua 48. Atenção. Abrigo número 36. Ingressar no comboio de socorro. Atenção. Camilo Cândido Botelho, Belarmino de Queiroz e Souza, Jerônimo de Araújo Silveira, João da Azevedo, Mário Sobral, ingressarem no comboio. Foi entre lágrimas de emoção indefinível que galguei os pequenos degraus da plataforma que um enfermeiro indicava atencioso e paciente, enquanto os policiais fechavam cerco em torno de mim e de meus 4 companheiros, evitando que os desgraçados que ainda ficavam subissem conosco ou nos arrastassem no seu turbilhão, criando a confusão e retardando por isso mesmo o regresso da expedição. Entrei. Eram carros amplos, cômodos, confortáveis, cujas poltronas individuais, como que estofadas com arminho branco, apresentavam o espaldar voltado para os respiradores, que disseíam os óculos das modernas aeronaves terrenas. Ao centro, 4 poltronas em feitio idêntico, nas quais se acomodaram enfermeiros, tudo indicando que ali permaneciam a fim de guardar-nos. Nas portas de entrada lia-se a legenda entrevista antes, na flâmula empunhada pelo comandante do pelotão de guardas, Legião dos Servos de Maria. Dentro em pouco, a tarefa dos abnegados legionários estava cumprida. Ouvia-se no interior o tilintar abafado de uma campainha, seguido de movimento rápido de suspensão de pontes de acesso e embarque dos obreiros. Pelo menos foi essa a série de imagens mentais que concebi. O estranho comboio oscilou sem que nenhuma sensação de galeio e o mais leve balanço impressionassem nossa sensibilidade. Não contivemos as lágrimas, porém, ouvindo o ensurdecedor coro de blasfêmias, a grita desesperada e selvagem dos desgraçados que ficavam, por não suficientemente desmaterializados ainda para atingirem camadas invisíveis menos compactas. Eram senhoras que nos acompanhavam, por nós velando durante a viagem. Falaram-nos com doçura, convidando-nos ao repouso, afirmando-nos solidariedade. Acomodaram-nos cuidadosamente nas almofadas das poltronas, quais desveladas, bondosas irmãs de caridade. Afasta-se o veículo. Pouco a pouco a cerração de cinzas se ia dissipando aos nossos olhos torturados. Durante tantos anos, pela mais cruciante das cegueiras, a da consciência culpada. Apressava-se a marcha, o nevoeiro de sombras ficava para trás como um pesadelo maldito que se extinguisse ao despertar de um sono penoso. Agora as estradas eram amplas e retas e se perderam de vista. A atmosfera fazia branca como a neve. Ventos fertilizantes sopravam, alegrando o ar. Deus misericordioso, havíamos deixado o vale sinistro. Lá ficara ele, perdido nas trevas do abominável. Lá ficara, incrustado nos abismos invisíveis criados pelo pecado dos homens, a fustigar a alma daquele que se esqueceu de seu Deus e Criador. Comovido e pávido, pude então elevar o pensamento à fonte imortal do bem eterno para humildemente agradecer a grande mercê que recebia.